Quero mostrar para vocês essa noite que você tem um inimigo que fará tudo que puder para destruir você. Ele te despreza, ele te odeia, ele odeia quem você é, ele odeia o que você faz, ele odeia o que você se tornou, e ele fará tudo o que puder para destruir você. Ele vai fazer. E a razão pela qual ele te odeia é porque você se rebelou contra ele. Você não serve mais como você servia antes. Você não está mais sob o seu controle. Você não tem outro Senhor. Ele não é mais o seu Senhor, mas você tem um outro Senhor, e esse Senhor é maravilhoso. Você foi salvo por Cristo. E Jesus Cristo amoroso, ele odeia isso. E você sempre agora está tentando repudiá-lo. Então ele te odeia por conta disso. Por quem você é, pelo que você faz, o que você se tornou, por sua nova decisão em Cristo. Então ele está bravo. Ele quer destruir você. Ele não te deixará em paz e não te deixará escapar ileso. Ele vai perseguir você. Você é o alvo dele. E ele está determinado a te pegar não somente para te castigá-lo, por repudiá-lo, mas também porque agora você é uma ameaça para ele. Mas ameaça como, pastor? Você vai tentar agora tirar outras pessoas de suas garras e colocar nas mãos do Senhor. Então, essa é uma ameaça para ele. Ele está sabendo, puxa, a Aquisa vai tentar desviar outros de mim e levar para Jesus. Ela é uma ameaça para mim, eu vou tentar destruí-la. Carlos, você vai tentar frustrar os planos dele, ele vai ficar bravo. Então, a atenção dele vai estar focada em você. Vai estar focada no seu casamento, vai estar focada na família. No seu trabalho, ele está insatisfeitíssimo com isso. Então, já Pedro fala o seguinte, que sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda como derredor, anda como leão que ruge ao derredor de vocês, tentando fazer o quê? Destruir, acabar com suas vidas. Por isso que ele diz, olha, vigiem, orem, sejam sóbrios, porque ele existe, ele está querendo destruir a sua vida, jovem. Então, Paulo aqui, irmãos, ele quer dizer isso no versículo 12. Olha aí o verso 12, ele diz, pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra homens. Nossa luta não é contra homens. Você tem um inimigo cuja intenção dele é destruir a sua vida. É tirar você do ramo, dos caminhos do Senhor. E ele tem imenso poder contra nós. Ele não é fraco, frágil. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Observe mais uma vez o verso 12, Paulo ele descreve esse poder. Ele diz assim, que nossa luta, nossa batalha até a morte não é contra seres humanos, não é contra pessoas com poderes humanos comuns, mas a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra poderes e autoridade, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então a sua luta é contra o inimigo que tem uma capacidade global para forçar a sua vontade. Ele tem poder para, em uma escala mundial, para nos obrigar a obedecê-lo. Não é brincadeira não, gente.
A batalha é espiritual. Por isso que nós oramos aqui antes do culto. Ele está insatisfeito por estarmos aqui nesse local, nesse bairro, nessa cidade. Porque nossa batalha é tirar, nossa luta é tirar a pessoa das mãos de Satanás. Ele está incomodado com isso. Jesus Cristo, certa vez, ele chamou ele de governante deste mundo. Paulo, em outro lugar, ele chama, olha, ele é o Deus deste mundo, o príncipe e poder do ar. É interessante que João, em uma de suas cartas, diz: o mundo inteiro jaz no poder do maligno. Para você ver, ele é poderoso. E qual é o seu poder, pastor? Qual o que ele poderia fazer contra mim se ele quisesse? Você sabia que ele tem poder para usar as forças da natureza? Ele, como um Deus deste mundo, o príncipe do poder do ar, e se ele achasse que funcionaria com você para destruir, ele usaria o seu poder para trazer as forças da natureza contra você, como uma enchente. Você já sofreu uma enchente? Eu já mudei para uma casa e eu disse: aqui, Senhor, chegou uma enchente que fez eu sair de lá. Ele pode usar uma enchente. Acidentes que podem acontecer com você. Já saí de casa para uma reunião de liderança da igreja para tratar coisas da igreja de Deus e de repente, não sei como, aconteceu um acidente. Atropelei um homem e aquele atropelamento me custou muita coisa. 3, 4 meses sustentando uma família, tirando da minha família e dando para essa pessoa. Quando terminou, que o homem ficou recuperado, e ele disse: estou bem, muito obrigado, que agora eu vou poder alimentar minha família. Ele me processou, agora eu tive que responder na justiça. E tirando, eu disse: olha, eu não tenho condições de indenizá-lo. Eu ajudei ele todo mês, ajudando até recuperar. Mas Satanás querendo tirar tudo. E tive que pagar uma indenização. Um ano pagando indenização. E depois daquele atropelamento, veja bem, mais de anos. Depois daquele atropelamento, eu nunca vi mais o rosto daquele cidadão. Por quê? Ele estava na penitenciária. Mas é interessante, eu mandando dinheiro todo mês. Todo mês. Satanás pode usar isso. Então, as coisas podem quebrar na sua casa, pode parar de funcionar. Ele tem poder, ele saber que isso vai ser contra você e você vai desequilibrar, ele vai usar. As coisas da natureza, as coisas materiais. Também ele pode tocar no seu corpo. Ele pode fazer isso. Ele pode usar o seu poder para afetar você fisicamente. Se ele soubesse que chegaria até você e que ele iria atrás do seu corpo e sabe que aquilo vai desestruturar você, ele vai atrás. Ele vai quebrar seus ossos. Ele vai causar uma doença, cansaço, fadiga. Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para infiltrar nos seus pensamentos.
E se ele sabe que isso controla você, desestrutura você, afasta você de Deus, ele vai entrar nos seus pensamentos. E ele vai brincar com sua mente. Ele vai influenciar seus pensamentos, ele vai fazer outras pessoas se voltem contra você. Ele tem poder de insinuar no pensamento das pessoas e fazer com que você se comporte ou haja de maneira que desagrada a Deus. Ele tem poder para isso. Pastor, e existe isso na Bíblia? Ora, lê a história de Jó. É interessante que Satanás ele se apresentou na presença de Deus e Deus disse: vixe o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que teme a Deus. Aí Satanás também, ele tem tudo. E Deus permitiu, vai lá. Só não tira a vida dele. E Satanás, com o poder e com a permissão de Deus, ele manda um vento furioso. E esse vento furioso derruba casas, derruba plantação e mata muita gente. Satanás entra na mente das pessoas para atacar os de Jó. E é interessante que ele chega, toca no corpo de Jó. E o corpo de Jó vira uma ferida de cima a baixo. Deus disse: só não tira a vida dele. Mas tudo isso Satanás fez. É interessante que Lucas capítulo 13 mostra uma mulher que andou por 18 anos encurvada. E Jesus cura aquela mulher. Sabe que ela tinha demônios. Satanás ele tem poder para fazer isso. Satanás ele tem poder para influenciar a mente das pessoas, encher o coração de maldade. Em Atos capítulo 5 vimos a história de Ananias e Safira. E é interessante que Ananias e Safira eles combinam uma mentira e leva aquela mentira numa reunião da igreja. E Pedro diz: por que tu deixaste Satanás encher teu coração? Você não está mentindo a homens, mas mentindo a Deus. Para você ver o poder de Satanás, encher o coração, mexer com sua mente. Ele tem poder sobre isso. Agora também, olha, ele não tem apenas poder, mas ele é inteligente. Olha, nós não somos páreo para o poder dele, mas nem somos páreo para a astúcia dele. As ciladas calculistas. Olha aqui o que diz o verso 11, acompanha na sua Bíblia. Ele diz: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, contra as ciladas, astúcia dele. Ele conhece seus pontos fortes, ele conhece seus pontos fracos. Ele sabe qual o ponto que pode te atacar, porque ele conhece a sua fraqueza. E ele sabe que você vai ceder, porque ele vê que diz a fraqueza dele, a fraqueza dela é sexo. A fraqueza dele, a fraqueza dela é a carreira, é a profissão. É um tremendo desejo de avançar, de crescer, de avançar. Ele sabe que a sua fraqueza é com os filhos. Um medo sobre os filhos, sobre alguma esperança para eles com relação ao dinheiro. Então ele sabe a fraqueza: eu quero que meu filho ganhe muito dinheiro. Então você vai estudar, eu quero que você ganhe muito dinheiro, meu filho.
Ele sabe. Isso é a fraqueza. Eu vou atacar aqui. Então ele sabe o seu desejo de ser amado, de ser elogiado, de ter um círculo de amigos, de ser conhecido. Ele diz, olha, o ponto fraco dele vai ser aqui. Então ele conhece nossos momentos vulneráveis. Ele sabe quando deve nos atacar. A astúcia dele. Ele sabe, gente, ele conhece os momentos vulneráveis e quando a hora de chegar até você. Ele sabe quando você está cansado do longo dia de trabalho, cuidando dos filhos. Ele diz, vai ser aqui. Ela está cansada, passou o dia trabalhando, cuidando dos filhos. É aqui. É bem aqui, sim. Vou lá. Ele sabe quando você está desanimado, desanimada, nada está dando certo, as coisas não aconteceram como você planejou. Então ele sabe quando te atacar. Quando ninguém aprecia seus esforços, quando ninguém elogia um trabalho que você fez, e você fica um pouco chateado, ele diz, olha, é isso aqui. Eu vou entrar. Né? Ele sabe quando ninguém tem uma palavra de gratidão pelo que você faz por eles. Ele sabe quando você foi recusado por alguém. Ele sabe quando você está sozinho. Ele sabe disso. Então, ele sabe o seu ponto de o seu ponto vulnerável. Ele sabe. Então, gente, ele pode se disfarçar e chegar até nós. Ele pode se disfarçar, a palavra de Deus diz que ele se transforma em anjo de luz. Se disfarça no anjo de luz e chega à nossa presença. Ele pode usar a sua família, ele pode usar sua esposa, ele pode usar seu esposo, ele pode usar seus filhos, seus irmãos. Ele sabe chegar disfarçadamente e atacar. Na história de Jó, é interessante que Satanás usou a esposa dele. E a esposa dele chegou para Jó e o marido, que estava sofrendo, que estava já não aguentando mais ali a dor da perda da família, da saúde, dos bens. E a esposa dele disse, até quando você vai resistir e aguentar e servir esse Deus? Até quando? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Esposa. Na história que eu falei sobre Ananias e Safira, é interessante que Ananias, Satanás encheu ali a mente dele e ele conseguiu chegar para a esposa dele e dizer, ei, o plano é esse. Eu vou dizer isso e você confirma. Então, mostre como Satanás ele chega disfarçado até você. Ele vai usar essas pessoas. Ele não vai usar somente um não crente, mas ele vai usar um crente também. Você menos espera, ele vai chegar e vai tentar lhe desestruturar. Certa vez, é interessante que Jesus, falando dos planos que há de vir, e um dos discípulos, chamado Pedro, chegou para ele e disse, mas Senhor, e Jesus disse, afasta-te, Satanás. Pedro, o que você fala não é de homens, é do diabo. E arreda-te de mim. Então, para você ver como Satanás ele chega disfarçado, né, para desestruturar. Anjo de luz, ele se transforma. Então, devemos
nos proteger dele. O pastor, ele tem esse poder, ele tem essa astúcia, essa capacidade. Eu não sabia. Ele agora fique sabendo que ele pode fazer isso. E o que eu devo fazer, pastor? O que a Bíblia diz aqui? É por isso que nós precisamos nos proteger, irmãos. Proteger contra as ciladas do diabo. É preciso nos armar e nos proteger contra ele, contra o que ele está planejando nos fazer conosco. E é por isso que Paulo aqui, ele diz no versículo 13, acompanha na sua Bíblia. E os versículos seguintes, ele diz, por isso, vistam toda a armadura de quem? De Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Gente, devemos nos proteger contra a tentativa de nos fazer mentir, colocando o cinto da verdade. É a primeira coisa que ele vai nos falar aqui. Verso 14. Ele diz, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Você pode olhar para a figura do soldado romano e a armadura. E o cinto que ele usa é um tipo daquele cinturão. Não sei se tu usa, o Erasmo, na academia, para pegar força, não tem aquele cinto? As pessoas usam. É um negócio daquele lá. Aquela largura. E aquilo serve para quê? Proteger a coluna. Então, o soldado romano usava aquilo ali. Fazia parte da armadura de Deus. E ele usava, chegava, né? Faz parte aquilo ali. E ele chama, ele diz aqui, cingir, né? Usa esse cinto, coloca esse cinto. E é o cinto da verdade. Então, o esquema que ele usará para destruir você ele vai distorcer a verdade. Em mentira, ele vai fazer isso. E Paulo diz a primeira coisa aqui, olha, contra a cilada de Satanás você deve usar esse cinto da verdade, né? Então ele vai tentar que você viva uma vida de mentiras. Ele vai fazer com que você minta. E a tentação é de você mentir no seu trabalho, ao fechar um negócio, você vê que corre dinheiro naquilo para conseguir um novo cliente, novo aluno, bater uma meta. Ele vai mentir para afastar, ele vai fazer você mentir para afastar aquela pessoa que está ali no seu pé, um colega que está sendo crítico, e você, algumas vezes as pessoas chegam, eu fui obrigado a mentir. Satanás fez você mentir. Ele vai fazer você mentir em casa, você vai cobrir rastros. Meu pai está chegando, minha tia está chegando, minha esposa está chegando, meu esposo está chegando, eu vou esconder isso aqui para que eles não vejam o que eu estava assistindo, o que eu estava vendo na televisão, na internet. Eu vou esconder isso aqui. Isso é mentira. Ele pode levar você a mentir sobre sua idade, né? Uma coisa que você era para ter feito em casa e não fez. Ele vai dar aquela pressão para você mentir, tentando destruir você espiritualmente. Então, para isso, olha, precisamos usar o quê? O cinto da verdade.
cinturão da verdade. Então você olha para a figura aí, cinturão da verdade. O que é que diz em Efésios 4, 25? Capítulo 4, verso 25. Quem pode ler para mim, por favor? Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Muito bem. Então esse é um compromisso inabalável, né? Para sempre. Doa o que doer, fale a verdade. Pastor, eu não quis ofender. Fala a verdade. Mas ele não vai gostar. Fala a verdade. Mas eu não sei o que é que ela vai, como vai reagir. Fala a verdade. Fala a verdade. Fale a verdade. Deixando a mentira, fale a verdade. Então, outra cilada aqui que Satanás usa contra nós, voltando aí para Efésios, capítulo 6. Às vezes ele está ali, sua cilada, planejando. E existe outra maneira para ele arruinar a sua vida espiritualmente. Ele vai tentar que você haja imoral e injustamente. Ele fará com que os nossos computadores ou nossos smartphones se conectem sem você esperar em cenas imorais, pornográficas. E, de repente, você, puxa, como foi que isso apareceu aqui? Satanás, ele sabe, ele é astuto, e sabe que vai derrubar você com relação a isso. Ele sabe quando você está sozinho, em casa, no trabalho, onde ninguém está ciente do que você está fazendo. De repente, nós nos encontramos presos em suas garras, em suas mãos. Então, ele nos tentará fazer agir de maneira injusta, ficando com raiva quando alguém diz não para você. Você gosta de ouvir não? Eu posso usar isso aqui? Pode não. Aí fica chateada, emburrada. Peraí, aprenda a ouvir? Não. Você só gosta de ouvir sim? É, Yasmin? Só gosta de ouvir sim? Aprenda a ouvir? Não, também. Não, e Satanás ele vai tentar você nessa área. Ele fará com que pareça normal pegar algo que não é seu. Não, mas isso é normal. Não tinha dono, não tinha ninguém vendo, não tinha... É normal. Normal o quê? Ele vai fazer com que isso pareça normal para você. Copiar os trabalhos de alguém na escola. Você não fez o trabalho... Ei, tem como tu me dar aí para me copiar e entregar como se fosse meu? Ele vai fazer isso. Ele fará com que você possa levar o troco quando veio a mais. Você chegou chegou no carro e viu, eita, troco a mais. A vendedora se enganou. Mas já estou aqui, não vou voltar mais. Então ele sabe, isso é ponto fraco do João Marcos. Eu vou tentar ele nessa área. Isso é um ponto fraco do Eriomar. Eu vou tentar ele nessa área. Então Satanás ele vai fazer com que você haja e se alegre com a injustiça. É por isso que precisamos nos cobrir com uma proteção chamada justiça. Olha o verso 14. Verso 14 diz, vestindo a couraça da justiça. E olha, a couraça da justiça está aqui, ó, cobre o tórax. Essa parte aqui do soldado romano. Então ele vai, essa é a nossa proteção, compromisso com a retidão, para você fazer a coisa certa sempre, fazer a coisa certa em pequenos assuntos,
pequenas coisas. E se você faz em pequenas coisas, você fará em grandes coisas. Mas se você é desonesto, injusto nas pequenas coisas, você será injusto nas grandes também. Então, nas pequenas coisas. É interessante que Paulo, lá em 1 Coríntios 13, falando do amor, ele diz: o amor não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Algo injusto aconteceu, você se alegrou, achou bom, achou legal. Mas não, olha, está errado isso aí. Como foi? Você saiu e não pagou o lanche que você comeu? Não, mas é porque estava... Não, está errado, vai lá, volta. Volta, Maiara. Você pagar aquilo. Vai lá, não se alegra com a injustiça. Então, existe aqui um outro terceiro esquema de Satanás que ele usa, e uma terceira maneira para arruinar a minha vida, a sua vida. Ele atacará os nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos. Nossa comunhão. Né? Ele vai atacar isso. Ele vai criar uma amargura no meu coração, um ressentimento entre você e eu. Ele vai fazer isso. Ele vai trazer feridas, fazer com que feridas aconteçam entre nós. Desconfiança entre nós. E a distância aumentará daquele relacionamento que é tão bacana, legal, e agora eu já vi Satanás fazendo isso, irmãos, várias vezes. Éramos assim, de repente, assim. E a gente não atenta que isso foi obra do inimigo, e ele diz, e ao invés de chegar e dizer, gente, olha, não vamos deixar o inimigo atrapalhar nosso relacionamento, nossa amizade. Vamos dar um baixo aqui. Então, mágoa pode vir, surgir contra alguém, né? Mas, pastor, essa pessoa foi desleal comigo, foi ambicioso, essa pessoa foi uma pessoa invejosa e que me apunhalou pelas costas, falou mal de mim. Então, como eu posso ainda manter um relacionamento saudável com essa pessoa? Olha o que diz aqui o verso 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da intriga, evangelho da discórdia. É isso? O evangelho da desunião. É isso? Evangelho da paz. O evangelho da paz. Ele diz, calça com o evangelho da paz. Você pode olhar para a figura aí. Soldado romano. Evangelho da paz. Então, gente, você se protege contra a amargura, contra o ressentimento, quando você está empenhado em caminhar em paz com os outros. Você está investindo para caminhar em paz com as pessoas. A sua família, pessoas do seu trabalho, pessoas da igreja, tendo seus pés ajustados ou aliviados com a prontidão que vem do evangelho da paz. Então ele quer destruir nossos relacionamentos. Fica ligado nisso. Ele quer destruir nossos relacionamentos. E qual é o remédio, pastor? Quem pode ler capítulo 4, verso 32? 4:32. Outra pessoa lendo? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Muito bem, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros. Se aquela pessoa
lhe ofendeu, lhe magoou, lhe tentou desequilibrar, olha, rapaz, Satanás quer tirar proveito disso. Perdoa. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Antes éramos inimigos de Deus. Mas mesmo assim, o que foi que Deus fez? Nos perdoou em Cristo Jesus. Éramos inimigos, distantes de Deus, mas eu perdoo. Né? E Deus, ele restabeleceu esse relacionamento entre nós e ele por meio de Jesus Cristo. Mas há aqui uma arma mais do que qualquer outra que ele usa, gente. E ele usa, e essa arma é uma arma mais mortal, é algo mais letal, algo mais assustador. Ele diz aqui, verso 16, ele chama de, olha o que ele chama, setas inflamadas. Por isso que ele diz, olha, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Em todas as situações, levante o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno, de Satanás. Então, as ciladas mais danosas de Satanás, a sua arma mais mortal, são flechas em chamas que ele enviará contra você. E você é o alvo. E que flechas são essas? Se você já assistiu filmes de batalhas naquela era medieval, vocês sabem, Então eles iam com espadas, eles iam com cacetetes, mas quando os guerreiros chegavam perto da muralha daquelas cidades, eles usavam o quê? Flechas. O que era que tinha na ponta? Era um tipo de produto ali enrolado, estocava fogo e aquelas flechas com fogo, quando atingia um soldado, ele com armadura, mesmo com armadura, aquilo penetrava, acabou, já era. Eles queimavam vivo. Eles queimavam. Então a arma mais letal de Satanás que ele usa são essas aqui. E ele está ali, E precisamos de quê? Escudo da fé. Escudo da fé. E o que é essa arma aqui, pastor? Entre nós, eu queria entender mais dessa flecha flamejante que penetra em nós. Essa flecha, irmãos, ela que penetra em nós são os pensamentos que você não pode confiar mais na bondade de Deus. Ou seja, a dúvida da bondade de Deus. É o oposto da fé, é dúvida. Então, se eu não tenho fé, eu tenho dúvida. Por isso que ele diz, escudo da fé. E Satanás, ele vai atacar você com flechas flamejantes, e essas flechas, ele vai penetrar no seu pensamento, e você passa a ter dúvida da bondade de Deus. E eu vou dizer, olha, eu duvido que Deus realmente se importa comigo. Duvido. Vai ter momentos na sua vida que você vai duvidar. Duvidar que Deus lhe ama, que Ele esteja cuidando de você com muito amor, ternura. Você vai duvidar que Ele está trabalhando para o bem da sua vida, que Ele vai fazer as coisas saírem bem para você.
Você vai duvidar que Ele absolutamente tem um melhor interesse por você, no seu coração. E você vai, eu duvido. Você vai chegar e vai dizer, eu duvido da minha salvação. Eu tenho dúvida, pastor, se realmente eu sou salvo. E essa é a arma mais perigosa de Satanás. Será que eu sou salvo? E ele vai sussurrar na sua mente, no seu ouvido. Você não vai ver, mas será que eu sou salvo? Será que Deus me ama? Será? E você vai duvidar da bondade de Deus. Desde do Jardim do Éden, nós vimos isso lá. Nós vimos isso, essa flecha lá, flecha da dúvida no jardim. Quando Satanás se dirige para Eva, e o que ele faz? Qual é a arma dele? Colocou dúvida no coração dela. Será? E ela... E se essa flecha, irmãos, acertar e ficar grudada às outras defesas da nossa armadura, ela vai enfraquecer essas defesas, as outras proteções não serão seguras. Se atinge minha mente, dúvida, e dúvida da bondade de Deus. E qual é a nossa proteção para essas flechas, pastor? Olha o versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Por isso que na primeiro slide que eu coloquei, não sei se vocês observaram, mas não está aqui. É um versículo que fala sobre fé. E uma irmã de outro estado disse, pastor, ore por mim. Está difícil. Está difícil resistir. E eu mando o versículo dizendo, olha, você tem que andar por fé. Confiar plenamente na bondade de Deus, né? Nossa proteção contra essa flecha flamejante da dúvida é o escudo da fé. Então, fé na bondade de Deus, fé que Ele realmente se importa comigo, fé que Ele me ama, que Ele está cuidando de mim, fé que Ele está trabalhando para o melhor da minha vida, fé que Ele me conhece e sabe como cuidar de mim, fé que Ele tem infinitamente o melhor interesse no meu coração, nos meus pensamentos, na minha família. Então, fé, eu preciso andar por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá por fé. Então, uma das coisas principais, um dos pilares da nossa igreja é que andemos por fé. E essa fé em Deus seja conhecida por todas as pessoas. Aqui em Aracaju, fora, ele diz, rapaz, que as pessoas possam dizer, rapaz, eu louvo a Deus pela fé que eu ouvi que vocês têm em Deus. É uma igreja que anda por fé. Irmãos que têm realmente fé inabalável em Deus. Então, fé que as coisas não estão fora do controle de Deus, eu preciso ter essa fé. Que as coisas não estão fora do controle de Deus. Eu preciso ter fé que as mãos amorosas de Deus estão moldando minha vida. Eu preciso ter fé nisso. E o que quer que esteja acontecendo com a minha saúde, na minha família, no trabalho, eu preciso confiar nele. Escudo da fé.
Independente da minha tolice, independente dos meus fracassos, independente do meu pecado, quando eu voltar para Deus, Ele trabalha com todas essas coisas em conjunto. Ele vai trabalhando, moldando para o meu bem. E mais um item aqui, irmãos, é interessante caminhar, porque falta o versículo 17, 18, 19. E ele vai falar de um item de proteção e um mais ofensivo, né, na armadura de Deus. 17 ele diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Graças a Deus pela bondade dele, graças a Deus porque ele nos ama e cuida e quer que andemos por fé. Mas aqui ele nos deu aqui um capacete para nos proteger da dúvida sobre a sua bondade. Proteger nossos pensamentos. O capacete que guarda a cabeça, a parte mais nobre e vital do corpo. Então, essa é a cobertura da cabeça. Você pode olhar aí na armadura do soldado romano. Em 1 Tessalonicenses 5,8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Paulo fala para eles sobre esse capacete da esperança da salvação. Então, gente, a gloriosa verdade de que somos salvos protegerá até mesmo uma parte vital, como a cabeça, nos protegerá da entrega intelectual e da dúvida que Satanás vai tentar colocar nos nossos pensamentos. Então, louvado seja Deus pela sua bondade. E agora ele fala sobre a espada, né? É o único aqui que faz parte do soldado romano, a arma de ataque, de ofensiva. Então, essa espada ela é fornecida por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. A palavra ela foi inspirada pelo Espírito Santo e ela foi entregue pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai iluminar nossos caminhos para conhecê-lo e aplicar a nós, e vai nos ensinar a usá-lo, né, tanto defensivamente quanto ofensivamente, a espada, que é a palavra de Deus. Por isso que Hebreus capítulo 4, verso 12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Em Salmo 119, 11 diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Senhor, palavra de Deus, né? E é interessante que Jesus Cristo usou a palavra de Deus quando? Quando Satanás estava tentando destruí-lo, lá no deserto. Faça isso. Jesus, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás, faça isso. Ele diz: também está escrito. Satanás, também faça isso. Ele diz: não, também está escrito. Então o próprio Senhor Jesus Cristo usou o quê? A palavra de Deus. Então, gente, não abra mão da palavra de Deus, pois ela vai te defender, pode te defender. E também você pode usar contra as ciladas do diabo. Por que eu estou com esses pensamentos? Por que eu estou com essa atitude? Por que eu estou agindo assim? Se a palavra de Deus
me assegura dessa verdade, a palavra de Deus me assegura dessa bondade, a palavra de Deus me assegura do perdão de Deus para a minha vida. E Paulo conclui sua mensagem com outra arma poderosíssima aqui, que é a oração. Olha o que é que ele diz no versículo 18, orem. Olha o que é que ele diz no versículo 19, orem. E olha o que ele diz no versículo 20, orem, 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 orem. Por que ele bateu nessa tecla? Orem, orem, orem. Porque a oração, gente, tem poder. A oração tem poder. Ele diz aqui no versículo 18, diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, tornem conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Então, o Senhor Jesus Cristo, um dia, e esse dia era um dia terrível, um contexto de tentação lá no Getsêmani, e ele disse para seus discípulos, orem para que vocês não caiam em tentação. Orem. Então a oração, gente, ela tem poder também, né? Então uma vida na palavra e na oração, venceremos a tentação. Pode ficar certo disso. Fique ciente, né, dessa armadura, fique ciente do que Satanás é capaz de fazer nas nossas vidas. Mas devemos agradecer pela bondade de Deus, que nos deu essa armadura. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, nosso Deus e Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que um dia, ó Deus, veio e venceu o inimigo, venceu a morte. E muitos, ó Deus, estão enganados sobre Satanás. Uns brincam, outros banalizam sobre ele. Eu quero, ó Deus, pedir que o Senhor nos ajude a não subestimá-lo e lembrar dessas armaduras, dessa armadura de Deus, dessas ferramentas que nos protege contra seus ataques. E que essa lembrança venha nos momentos vulneráveis, nossas vidas, fraqueza, venham quando estivermos sozinhos, quando os pensamentos ruins estão aparecendo, quando meu coração está se inclinando contra alguém para destruir um relacionamento. Ó Deus amado, nós agradecemos, ó Deus, pela sua palavra. Podermos chegar até o Senhor através da oração, poder te chamar de Pai. E isso só foi possível porque um dia, ó Deus, sem merecimento nosso, sem mérito, nós confessamos pela fé o Senhor Jesus Cristo. E essa fé não foi obra nossa, mas o Senhor nos deu essa fé. Então nada
que o homem possa fazer, não existe nada para ser salvo. Somente sua graça, Deus salvadora, sua graça, suas misericórdias, nossas vidas. E eu oro a Deus por aqueles que ainda não nasceram de novo, não experimentaram esse passo de fé de confiar em Jesus Cristo como Salvador. Peço a Deus que essa igreja possa crescer, Deus, e ser conhecida por fé em Deus e amor ao próximo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico? Então vou chamar o João Marcos aqui para nos ajudar nessa música. Louvado seja, Senhor, teu nome. E convido você a ficar de pé, descansar, né, de 55 minutos sentados, né? Então fica de pé e vamos cantar com toda a nossa força e alegria para o nosso Deus. Louvado seja. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações, entronizado entre as nações. Toda a igreja exaltarei. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça e do teu amor, que restaura em mim o meu amor. Por ti, Jesus, engrandecerei. Engrandecerei, exaltarei teu nome, exaltarei teu nome diante dos reis, diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Recebe a minha. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim, do teu amor que restaura em mim o meu amor. Por ti, Jesus, engrandecerei. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor, engrandecerei.
exaltarei teu nome, exaltarei teu nome diante dos reis, diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Amém? Maranata, vem Senhor Jesus. O que é que significa Maranata? Ora, vem Senhor Jesus. Vem logo. Vem hoje. Você pode finalizar, Kisa? Vem hoje, vem logo, Senhor. Nessa